Bom, eu sou Márcia Miranda, eu sou da comunicação da NER, eu faço uma consultoria de comunicação para a NER. Regina hoje, infelizmente, não está podendo participar do café porque ela está com problema de falta de luz na casa dela. Acho que todo mundo está sabendo dessa situação de São Paulo em relação à luz, né? E ela, infelizmente, não está podendo participar e eu estou aqui assumindo essa missão com muita honra, trazendo o Léo Becker aqui, que é uma pessoa muito, muito querida da gente, né? Um profissional sensacional que já trabalhou com a gente aí, quem viu e quem acompanhou, né? A nossa campanha sobre mentiras durante as eleições, que a gente desenvolveu com o TSE, com a Alright, com várias outras instituições, né, relacionadas à comunicação e ao jornalismo, Palavra Aberta, agências de checagem, enfim, o Léo foi o cara responsável aí pela nossa criação de arte. E, além disso, esse rapazinho tem mais de 20 anos de experiência, né, na indústria de design, trabalha com educação também. Ele é muito apaixonado por capacitar pessoas, né, através de inovação, de aprendizado. Então, assim, tem muita coisa que ele pode acrescentar. Então, Léo, é com você, fique à vontade, vamos aí aprender e compartilhar, é isso que a gente precisa, né? Show de bola. Gente, Bora. Obrigado, Márcia, pelo convite, pessoal da NER também, obrigado pelo convite. Hoje vou me apresentar um pouquinho, me chamo Leonardo Becker, todo mundo me chama sempre de Léo, então, faço 39 anos agora em outubro, agora é dia 17, sem ser amanhã, depois de amanhã, e desses 39 anos, 25 no mínimo eu trabalho na indústria criativa de alguma forma. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre apaixonado por tecnologia. Eu sou, acho que, da última geração que pegou antes da internet, então não existia internet, e eu peguei bem a transição ali dos anos 90, toda essa evolução, e a tecnologia, para mim, os computadores, para mim, sempre foi o que me fascinou, sempre foi a coisa que mais me interessou. E design foi uma das disciplinas que que era possível ser feita, né, possível ser executada utilizando computadores. Então o design, para mim, ele se tornou, ele entrou na minha vida muito mais por questão dos computadores do que por uma paixão por design, até porque eu nem sabia o que era design, enfim. Nos últimos 20 anos, daí, eu trabalhei nessa indústria criativa, 90% do tempo empreendendo, então eu sempre gostei de ter os meus negócios, trabalhar como freelancer, depois eu tive uma agência digital que trabalhava com internet, isso em 2010, mais ou menos. Depois, trabalhei com alguns clientes grandes, mas sempre empreendendo de alguma forma. Poucas vezes na vida eu trabalhei dentro de um ecossistema, assim, né? Foram pouquíssimas as vezes. E nesses últimos anos, mais precisamente nos últimos 4 anos, eu venho me dedicando a produzir conteúdo na internet, né? Então eu tenho hoje mais de 500 mil de seguidores no Instagram, então eu procuro também produzir conteúdo no YouTube, sempre com a premissa de levar conteúdo, levar informação para as pessoas que não têm condição de ter essa informação. Então eu acredito demais que conhecimento é poder, eu acho que ter o conhecimento é o primeiro item que qualquer um precisa para prosperar na vida, em todas as áreas, eu acho. Cada um tem os seus recortes, a gente sabe que o Brasil é um lugar muito complexo e muito diferente de um lugar para o outro. Eu me sinto muito privilegiado por ter, nunca tive dinheiro, nunca tive nada disso, meus pais sempre trabalhadores também e tal, mas eu não precisei passar por situações que muitas pessoas passam, assim, de realmente não ter uma condição, né? Então, eu, como tive esse privilégio, eu acredito muito em passar adiante um pouco desse conhecimento, e esse é um pouco que eu vou fazer aqui hoje. Eu peço encarecidamente, eu não sou um cara de mostrar muitos slides, já não sou de mostrar slide, e no dia de hoje, em especial, aconteceu um pequeno probleminha, e a minha apresentação, que era bem curta, não tinha nada que eu não possa mostrar para vocês aqui agora, compartilhando a minha tela e a gente falando, não vá suprir, tá? Mas quem acompanha minhas aulas sabe que eu acabo não seguindo muitos roteiros, porque eu gosto mesmo de explicar e mostrar e falar, e a gente vai trocando ideia. Qual é a minha missão aqui hoje com vocês, tá? Bom, só nos últimos 2 anos, não chega a 2 anos ainda, eu estou na Alright Media, vocês devem conhecer a Alright. Eu conheço o Seco já fazem, sei lá, também mais de décadas, assim,
e a gente acabou se aproximando mais nos últimos tempos, e hoje eu sou diretor criativo lá na Wright, então eu ajudo a gente a comunicar o que a gente está fazendo e também no desenvolvimento de novos produtos voltados a jornalistas e ao mercado editorial, né? Então, hoje a gente está usando muita tecnologia, inteligência artificial, automação, coisas que estão necessárias, né, para que a gente navegue nesse novo cenário que é esse mundo louco, muito maluco, cheio de tecnologia. Bom, o que eu quero passar para vocês aqui hoje, o que eu quero que vocês saiam daqui, ao menos, tá? Eu vou falar um monte de coisa e vai parecer, assim, que é impossível, tá? Meramente impossível, tipo, cara, é muita tecnologia, muita coisa, eu não vou conseguir acompanhar isso. E eu acho que uma das coisas mais mágicas e mais lindas que estão acontecendo nesse exato momento é o fator de que a inteligência artificial, né, que é um campo, não é nem um assunto, ele é um campo gigantesco, muito profundo, com várias áreas e tudo mais. Uma das grandes potenciais que ele tem, e a potência de transformadora que ele tem, é aproximar pessoas que não dominam muita tecnologia e fazer essa interface com a tecnologia. Que isso nunca foi possível, assim, né? Normalmente, quando a gente fala de tecnologia em um nível um pouco mais profundo, a gente está falando de programação, de desenvolvimento de sistema, de linguagens, realmente coisas muito técnicas e muito distantes da grande maioria das pessoas, né? Se não quase todas as pessoas. E o que acontece, a mágica da inteligência artificial hoje é justamente aproximar isso, justamente fazer a interface. E como é que a gente faz essa interface? Vou dar um exemplo para vocês. Agora mesmo eu estava terminando de escrever a minha coluna, que a gente tem vocês devem saber, mas a gente tem um site que é um veículo de notícias chamado Aurora, e a gente sempre, toda semana a gente faz um acumulado, eu, o Piro, o Seco, a Alhana, pessoas que trabalham dentro da Wright, e a gente tenta trazer alguma notícia ou algum artigo, alguma coisa que tenha a ver com produção de conteúdo, com tecnologia, com jornalismo 4.0, que a gente fala muito. E nesse exato momento, por exemplo, eu estava fazendo sobre web scraping. Tá? O que é web scraping? É raspagem de dados. Vocês já devem ter ouvido falar disso, e se não ouviram, uma das coisas mais fascinantes que a inteligência artificial pode fazer, né? Então, não é nem só inteligência artificial, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, é muitas camadas e tem coisas que nem são inteligências artificiais. Por exemplo, o web scraping, que é raspagem de dados, nem utiliza inteligência artificial. Na verdade, nada mais é do que um sistema normal, pode ser em Python, pode ser, enfim, linguagem de programação, e a gente faz o quê? A gente entra num site, por exemplo, a gente pode entrar no site... eu vou dar um exemplo prático, eu acho que isso é o mais legal de tudo, e a gente está entre amigos aqui, eu vou fazer isso. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês. Boa, manda aí. Vou dividir uma tela e vou mostrar algumas coisinhas que eu venho fazendo, que eu acho que é mais interessante, do que eu ficar mostrando PPT, slides e tudo mais. Fica mais dinâmico, né? Legal. Mais dinâmico, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte, ó, eu vou entrar aqui no Instagram, por exemplo. Eu produzo bastante conteúdo no Instagram. Então, eu vou entrar aqui no meu Instagram e tem uma pessoa que eu adoro, ela, maravilhosa, que não é daqui, e deixa eu botar um search aqui, ó, este carinha aqui, ó, por exemplo. Este cara aqui, ele produz conteúdo também para creators e tal, apesar de ser o meu negócio, ele é mais voltado a designers e criativos, jornalistas, redatores, videomakers e tal. Este cara faz um trabalho no mercado de influência, né? E eu gosto muito da linguagem dele, gosto muito do jeito que ele faz, então, só que isso aqui tá tudo, por exemplo, em inglês, né? Então, eu compreendo inglês, consigo ler inglês, arranho muito porcamente falar, mas mesmo assim, existe um esforço cognitivo muito grande para a gente estar lendo tudo isso e entendendo, compreendendo o que... Quem é esse cara que te inspira aí, Léo? Depois compartilha com a gente. Compartilho. É um cara muito massa, assim. E o que acontece? Existe uma forma que eu posso raspar todos esses dados aqui, eu raspo tudo que existe dentro do Instagram dele, jogo para uma planilha, jogo para um local, e a partir deste local eu traduzo tudo isso, e aí eu consigo, de uma forma muito mais fácil e automática, entender do que ele está falando. Então, vou dar um exemplo do passo a passo para vocês entenderem. Existe uma ferramenta que chama-se
peraí, aqui, ó. Apify, tá? Isso aqui é uma ferramenta online de raspagem de dados. Então, vou dar um exemplo para vocês bem práticos, assim. Por exemplo, isso funciona para Instagram, isso funciona, por exemplo, eu posso pegar um blog de vocês agora, posso simplesmente pegar um blog, qualquer blog que vocês tiverem aí, de vocês, e eu posso raspar todos os dados que tem nesse blog. Posso pegar o blog de vocês e pegar os últimos 300 posts que vocês fizeram, raspar ele tudo, todo o texto, imagem, descrição, tudo bonitinho, e rodar uma automação que reescreva todos esses posts para mim, de uma forma diferente, para que não se configure plágio ou coisa assim, e eu publico no meu blog automaticamente isso. Tá? Então, eu quero que vocês entendam o potencial disso, assim, sabe? O potencial que isso tem. Não, mas é para copiar. Não, não é para copiar. É de dados. Então, vou dar um exemplo, vou mostrar aqui o exemplo prático. Daí tu entra aqui no GoToConsole aqui, ele vai entrar. Eu não sei escrever uma linha de código, tá, gente? Eu não sou programador. Eu sou fuçador. Eu sei fuçar, sei ir atrás, leio um pouquinho, e depois que inventaram o ChatGPT, não precisa mais nada, né, para isso. Isso aqui basicamente é o seguinte, ó, por exemplo, tem o WordPress Scrapper, que eu já tinha usado, é como se fosse um plugin dele, tu adiciona aqui o que tu quer, e aqui, por exemplo, eu vou dar, vamos rodar, vamos botar aqui que, sei lá, eu quero o site do G1, tá, g1.com.br, vamos dar um site bem, assim, tradicional, esse site aqui, tá, e eu vou colocar aqui, ó, no site do G1, eu vou botar g1.com.br e eu quero os últimos 30, só para não ficar muito demorado. Tem várias outras configurações aqui, tá, que tu pode fazer e tal, nem precisa mexer em nada. Simplesmente tu vai dar um start aqui. Os últimos 30 que você diz aí são os últimos 30 posts que tem no site. Posts, notícias publicadas, né? Tem as últimas 30 notícias publicadas lá. E olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar, ele vai dar vai iniciar aqui, né? Tá iniciando, vai demorar um pouquinho, tá running aqui em cima, e dentro de alguns segundos ele vai começar a ler tudo que tem lá naquele banco de dados e vai começar a jogar para mim aqui todas as notícias, tudo bonitinho. Olha, ó, começou, deu create in Docker e tal, e deu um 404 aqui, format text, não, começou, tá. Não, travou. É que eu acho que o G1 eles devem ter alguma coisa, mas vamos botar um site mais, vou botar o LeoV aqui. O LeoV eu gosto sempre de usar ele como referência. Peraí. Léo V. Aqui. Ó, peguei o site do Léo V, de notícias. Venho aqui, deixa eu voltar aqui, que deu ruim. leov.com.br. Vamos ver os últimos 30 dele. E deixa eu já abrir uma outra coisa para mostrar para vocês depois, que é o Airtable. Ó, export os 30 os últimos. Vou botar aqui, daí tem assim, quais são os tipos de dados, né? Johnson, CSV, né? Vou botar CSV que a gente consegue abrir, aliás, no Excel, que fica mais fácil aqui. Uma planilha, né? Numa planilha, tá? Exato, vou botar no download aqui e vou abrir uma planilha aqui só pra gente abrir ela. Ó, vou dar um upload na planilha que eu baixei. Aqui. Não é que dê certo, né? Eu tô fazendo tudo ao vivo, pode ser que não dê certo. Que na monte de vezes não dá, tá? Então, tipo, a gente olha as coisas acontecendo, parece que é de primeira, não. É um monte, mas tá aqui, ó, funcionou. Olha aqui. O content, a unidade básica de saúde, tananã, o Brasil é considerado referência, tananã, entendeu? Cada um desses itens aqui é todo o conteúdo do site dele. Qual é o potencial que isso aqui tem? Para que serve isso aqui? É aí que tá, tipo assim, tá, meu, raspar, eu já ouvi falar que dá para raspar dados, tudo bem, eu tenho todos os dados do meu coisa aqui, mas qual é o lance daqui? É fazer análise de dados baseados em inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma outra ferramenta muito legal, chamada Make, make.com.
Ah, Léo, mas é um monte de ferramenta. É um monte de ferramenta. E uma conectada à outra. Uma a gente vai conectando à outra. Make é uma ferramenta para automação de processos. Então, eu vou botar aqui, deixa eu só entrar aqui. A gente pode automatizar todo o processo de qualquer coisa que vocês imaginem, assim. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Deixa eu fechar um pouco das minhas coisas aqui. Aqui. Só que eu acho que eu saí, eu já cansei da minha... Ó, tem os cenários aqui. E o que acontece? Eu vou criar um novo cenário só para vocês entenderem como é que funciona. Ó, cria um cenário. Eu gosto muito de usar o Airtable, tá? O Airtable é uma ferramenta, é como se fosse um Excel. Vou dar sendo bem simples. É como se fosse um Excel, só que mais avançado. É tipo uma base de dados, o Airtable. Uma ferramenta de base de dados, que é a planilha de Excel, é uma base de dados, né? Mas o Airtable, ele é mais amigável e mais fácil de você conectar as coisas. Então, fica mais organizado. Dentro do Excel tem um limite de tabela, tem algumas coisas que para a base de dados não é tão interessante. Eu vou pegar aqui e vou criar uma nova. Deixa eu ver aqui. IR Table, é isso? Air Isso, Table, né? Airtable. Alguma coisa assim. Isso Aham. aí. Eu vou botando aqui para vocês, eu acho que é legal, eu vou botando aqui no. Deixa eu arrastar para cá isso aqui. Eu tenho duas telas aqui, eu vou botar no chat, tá? Então, Airtable é Boa, uma. boa. Ó, Uhum. essa é uma ferramenta. Airtable. Eu já boto a outra aí, deixa só a gente fazer aqui. Eu vou. Tu viu que baixou? Tranquilo. Eu baixei em Excel isso aqui, mas eu não vou baixar em Excel. Eu vou voltar naquele site que eu estava, que é este daqui. Deixa eu fechar um pouco das minhas coisas. Eu tenho muita memória no meu computador, mas daí eu vou abrindo e quando vê, eu tenho 170 mil abas abertas. Deixa eu botar aqui. Bem-vindo ao clube, né? Todo Não, mundo meu trabalha Deus. assim hoje em dia. Ó, Milhares de abas abertas ao mesmo tempo. vou baixar o CSV, tá? O CSV é um outro tipo de arquivo que basicamente ele é dividido por vírgula. Você já deve ter ouvido falar. São só estruturas de arquivo, tá? O conteúdo é o mesmo. Mas eu vou baixar ele aqui no meio. Vou abrir no meu Airtable aqui e vou criar uma nova planilha de dados. Vou criar aqui from scratch e vou importar, aqui ó, CSV, eu vou importar essa tabela que eu acabei de baixar. CSV aqui, ó. Vou importar ela. Aqui, ó, tá tudo bonitinho, importa. Essa aqui fica mais organizadinho ainda, ó. Ele fica bem direitinho, quer ver? Pronto. Então aqui eu tenho uma coluna de conteúdo, tenho uma coluna de criação, de ID, pá. Isso aqui como eu tenho um ID aqui, eu vou arrastar para cá e vou dizer que ele é minha coluna primária. Isso é uma coisa que tem que ter, uma coisa técnica, assim, porque é a coluna primária que precisa ter. E outra coisa que precisa ter aqui, não, já tem de modificação e criação. Ok, tá aqui. Importei tudo aqui para minha tabela. Agora é o seguinte, eu vou criar uma nova tag aqui, só para nós testar, e vou colocar uma nova coluna, e vou criar uma coluna chamada novo texto. Só para a gente ter, e vai ser um lance de long test aqui. Gente, não se apeguem a aprender o que eu estou fazendo aqui, tá? Não se apeguem assim. Se apeguem só no conceito, certo? Depois, se vocês quiserem, cara, pô, Léo, eu queria aprender a fazer isso aqui e tal, a gente tem lá no... Porque não, por Não vai enquanto dar, não dá, né? É não vai muito dar. rápido para acompanhar. Isso, não vai dar. Então esqueçam, desapeguem disso. Assistam só, assim, sabe? Tipo, entendam a lógica. Eu raspei os dados lá do site do Léo V, trouxe para cá para uma planilha que podia ser uma planilha de Excel, certo? Podia ser outra base, mas eu gosto desse programa porque ele é fácil de mexer nesse sentido. Bom, tô com a minha tabela aqui. Vou lá no Make agora. No Make, o que é um Maker? O Make, ele conecta pode ir conectando várias coisinhas e fazer isso aqui ser tudo totalmente automático. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é no Airtable. Eu vou pedir para ele pegar os meus dados lá no Airtable, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, aqui tem várias coisas, tá? Tipo, cara, trocentas coisas, mas uma das coisas que eu gosto muito é o Watch Record, que é esse aqui. Cada um tem uma função, né? Isso aqui, de tanto fuçar, tu vai aprendendo. Mas o que eu quero fazer? Eu vou adicionar aqui, eu adiciono o type, o que eu vou adicionar? Vou me logar lá na minha tabela, vou me logar naquele sistema lá, vou dizer para ele, cara, se loga lá naquele meu sistema e pega para mim. Então eu vou adicionar a base de dados aqui, tem uma nova base, que é essa aqui, ó, Data WordPress, eu esqueci de botar o nome, dou um acesso para ele aqui, e ele vai me retornar a base de dados lá.
Qual é a base de dados? É essa aqui. Essa aqui, ó, dataset, WordPress, tananã, é essa base aqui, tá vendo? Dataset, WordPress, me conectou aqui. Eu vou importar, daí tem assim, qual tabela tu quer, né? E daí tem a tabela que é essa aqui, ó, import table. Tu podia ter outras tabelas aqui. Nesse caso é essa tabela. Aí é o seguinte, ó, ele vai me fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que ele vai me fazer é, tipo, cara, tu tem que ter uma coluna que seja de data, tá vendo que ele disse que não tem lá. Eu até achei que ele ia dizer que estava tudo certo aqui, ó, de modificação e create. Eu vou criar uma outra tabela. Isso aqui é uma coisa técnica, tá, gente? Uma coisa bem nada a ver que tem. Eu vou botar aqui a create type. Só botar aqui ele já vai funcionar. Ele pede que tenha uma tabela naquele estilo ali. Só para ele poder, ó, ponto. Achei. Qual é o label field que eu quero? Ah, eu quero o ID. Quando eu pego o ID, ele vai pegar de todas aquelas listas que tem lá. Eu tenho um limite de 10, e aqui embaixo tu pode botar uma fórmula, se tu quiser, tipo assim, eu quero pegar só determinados tipos de dados, só alguma coisa assim, entendeu? Tu pode botar. Eu nunca boto nada. Só dar um OK aqui e OK. Vou pegar all e OK. Daí é o seguinte, primeira coisa que ele vai fazer, eu vou dar um run aqui, e ele vai... Opa, cenário browsed... parei que eu só... Vou ter que fazer uma coisa, tá, gente, aqui. Meio... Só um pouquinho. Eu vou dar um upgrade. O objetivo dessa tua... como é que eu posso dizer? Dessa ferramenta que você está usando é mostrar a relação da facilidade que a IA te dá para você conseguir pegar esses dados e utilizar esses dados como banco de dados, é isso? Exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo a ti aqui, nem vou assinar ali, vou mostrar um exemplo aqui. Esse aqui, por exemplo, eu acho que tem... De repente, um exemplo que você já tivesse pronto, eu acho que vai ser mais... É mais fácil, tá? Não preciso nem fazer ele rodar. Vou só mostrar para vocês, mas olha só o exemplo do que acontece aqui. Ó, mesma situação, eu tenho um Airtable aqui, só que nesse caso é uma outra planilha. O que eu fiz? Eu tenho um podcast com 135 episódios. É o melhor não, mas assim, um dos melhores podcasts que tem sobre design e criatividade no Brasil. Fala, colega, o nome. O que eu fiz? Eu peguei as 130 episódios, utilizei um algoritmo para transcrever todos os textos, então eu tenho todos os textos transcritos, de todas as conversas, tá? Nessa tabela aqui. Daí o que eu peço para esse cara aqui? Esse cara faz o seguinte, ele lê a tabela e manda para cada um desses ao mesmo tempo. O que é o Perplexity? Perplexity é uma ferramenta de inteligência artificial, como o Gemini, como o ChatGPT, como o Claude, são todas ferramentas de inteligência artificial, que a gente pode jogar aqui dentro, como um bloquinho. O que eu peço para esse bloquinho aqui? Esse bloquinho ele vai fazer o seguinte, ele vai usar um modelo tal, mas ele vai dizer assim, ó, você é um editor de um blog e precisa parar, separar, é que não tem os coisas aqui. Um blog precisa separar 10 frases importantes encontradas na entrevista tal. Tá vendo? Daí tem esse azul. Esse azul é a variável que ele pega lá do banco de dados. Esse texto completo aqui, tá vendo? Texto completo, quando eu abro o Airtable aqui, deixa eu ver aqui no meu Airtable, ó, tá vendo que tem uma base chamada Fala Colega aqui, ó? E nessa base Fala Colega, texto completo. Tá vendo que tem um texto completo aqui? E tá vendo que esse texto completo... Esse aqui não tá bom, mas esse aqui acho que tá bom. O texto completo, ó, tá vendo? Ó, é todo a transcrição. Essa aqui é uma com a Nicole Azul. Olá, eu sou de Curitiba, saí de lá, tananã, entendeu? Daí tem toda a conversa aqui. Toda a conversa aqui. Que antes de eu chegar aqui, eu usei um código em Python. Se vocês não sabem nem o que é Python, Python é uma linguagem de programação. Só que é a linguagem de programação hoje mais utilizada em todos o mundo, porque ela é muito fácil de mexer. Eu não sei porra, desculpa o palavreado, mas porra nenhuma de Python. Mas eu tenho acesso ao ChatGPT. Então eu peço pro ChatGPT algumas coisas em Python e ele escreve o código para mim e eu rodo, entendeu? Então o ChatGPT é meu copilot, assim, é meu copiloto. Entendi. Você vai pedindo que ele faça a parte de linguagem, de estrutura, né? De linguagem que você não tem habilidade. É isso, mas é o que acontece, ó, eu fiz tudo aqui, ele tá todo bonitinho aqui. Então ele vai fazer o quê? O primeiro perplexity aqui, o primeiro nó, vai fazer 10 frases importantes.
que são coisas que eu acho que é interessante, que eu queria saber. E elas precisam ter no máximo 30 palavras. O segundo vai fazer o quê? Ele é um empresário especialista em produtos digitais. E ele vai ler o texto completo, que é esse aqui, e vai me criar uma lista com 10 ideias de produtos para vender baseado nas dificuldades relatadas. Quero apenas o título, tanana. Então aqui ele vai me dar ideias de produto digital que eu posso vender para essa galera. No terceiro aqui, ele vai fazer jornalista pesquisador e tem ideias para resolver problemas de designers, vai na entrevista e vai listar 20 ideias de conteúdo diferentes, entendeu? Então o que acontece? Destas 130, porque assim, ó, o que acontece? Eu tenho 130 entrevistas, quase mais de 130 horas de conteúdo, riquíssimas, com os maiores designers que tem no Brasil. De alguma forma, eu preciso trabalhar essa base, eu preciso entender, porque assim, uma coisa é tu escutar um áudio, ok, mas qual é o poder da inteligência artificial? É analisar dados, é tipo justamente fazer isso aqui, cara, eu quero que tu olhe em todas as minhas bases e faça uma lista de 20 ideias baseadas no conteúdo que você ouviu. Então, se o entrevistado falou sobre a dificuldade de precificação, puta, eu tive muito problema de precificar meu trabalho no início, ele vai listar aqui para mim, ele vai dizer, tipo, cara, esse cara, ele vai analisar o texto, a semântica do texto, e vai me dar resultados baseados naquele texto. E assim por diante. Então eu tenho esse aqui de baixo eu tenho ideias de conteúdo, eu tenho as dores, eu quero que ele liste para mim, me lista aí 5 dores que tu viu. Porque dor é uma coisa em marketing que a gente utiliza muito, né? A gente trabalha as dores do nosso público. Então se eu sei que a dor do meu público é organização, eu vou projetar conteúdos a ver com organização, entendeu? Então, não só de marketing, né, o jornalismo ou qualquer outra área que vai produzir conteúdo, a gente produz muito baseado na demanda que a gente tem. Esse outro aqui fala de palavras-chave, então eu quero que ele me dê 30 palavras-chave, e aqui por último ele vai fazer uma sinopse. Você é um designer, produtor de conteúdo especializado em design, vai fazer uma sinopse desse conteúdo. Quando eu dou um play aqui, agora não vai funcionar porque eu tenho que assinar, porque eu esgotei já a minha cota. Ele vai rodar no Airtable, vai rodar para cada uma dessas coisinhas, vai mandar tudo na tua frente aqui. E ele vai mandar para o coach, que é o quê? Aqui na minha planilha, eu criei uma outra abinha, que é aqui, por exemplo, o nome do episódio, coach, tá vendo que tá vazio aqui. Vazio porque eu comecei a rodar de novo, porque eu queria arrumar uma coisa e tal, não apareceu. Mas ele vai salvar aqui. Tudo que eu rodei, ele vai salvar nesse local aqui. E aí, só que esse aqui é vocês estão vendo um. O que eu posso fazer além disso? Eu posso pegar, depois que ele gerou esse coach aqui, eu posso pegar e conectar no Canva. Eu vou pegar e ele vai fazer o quê? Ele vai create design. Daí, claro, eu vou abrir uma conexão aqui, né? Vou me conectar lá na plataforma do Canva, que nem eu fiz com os outros. E ok, beleza, vai me conectar, vai me pedir algumas coisas e tudo. Ok, vai programar. Depois que ele gerou esse design no Canva, eu posso pegar e vou colocar aqui que ele vai mandar para o Instagram. Vou dizer, não, cara, eu quero que ele publique para mim isso aqui no Instagram. Ele vai fazer um download de mídia, get mídia, eu acho que é esse aqui, ó. Entendeu? Vou conectar. Esse programa que você está usando, qual é? Esse é o make.com. Eu vou botar aqui para vocês, ó. Make.com. Vou mandar aqui no... Quer dizer, em vez de você ter que escrever o código para ele efetuar as tarefas, na verdade, ele já tem várias tarefas pré-determinadas e você vai ali naqueles nós só escolhendo o que você assim, ó, quer que ele faça. É isso? vou te botar um remedinho aqui. Sou viciado nesse troço de remédio de nariz. O que acontece? O que é esse Make? Esse Make, ele é uma ferramenta de automação. Tá? Ele automatiza. O que acontece aqui? Aqui eu posso fazer ele rodar, por exemplo, eu posso fazer rodar essa história toda aqui a cada 15 minutos, a cada 10 minutos, uma vez por dia. Então eu posso ter aqui uma automação que seja a seguinte, ó, eu quero que ele vá no site do Google Notícias, liste para mim as 20 notícias que saíram no dia, depois eu vou, o depois é o nó, próximo nó, né? O que eu quero depois? Eu quero que passe por uma inteligência artificial, seja o Perplexity, o ChatGPT e tal, que eu vou estipular
um prompt ali, que seja ele, por exemplo, resuma para mim as 20, a cada uma dessas 20 notícias que você listou anteriormente. E ele vai criar para mim uma lista, vai criar, né, um resumo dessas notícias. Depois eu quero o quê? Depois eu quero para o próximo nó, eu vou criar um router, que é essa coisa aqui de divisão, e eu quero criar 3 conteúdos, um para o meu blog, um para o meu Instagram e um para o meu, sei lá, Twitter, por exemplo. No Twitter é um tipo de conteúdo, no blog é outro e no meu Instagram é outro. Mas não tem problema. Quando eu crio um router aqui, eu posso ir dividindo ele. Então, o prompt que eu utilizo para criar o conteúdo do Twitter, por exemplo, é um prompt. O prompt que eu utilizo para criar o conteúdo do Instagram é outro prompt. E eu posso ir adicionando infinitamente nós para ele ir fazendo isso de forma automática. A um ponto que tu não precise, por exemplo, vocês produzem um texto, vocês vão lá e produzem um texto sobre uma matéria para o blog. Vou dar um exemplo assim. Tá, fui lá, escrevi um texto lindão, com 800 palavras para o meu blog. Bom, agora eu tenho que fazer um carrossel. Aí o que tu faz normalmente? Tu vai lá, abre sei lá, tu trabalha no Canva, por exemplo, no Figma, enfim, no Photoshop, tu vai lá, produz um pedaço daquele texto para fazer o carrossel. Aí tu vai lá, quero fazer um tweet. Tu vai lá e produz um tweet. Toda essa parte, essa parte burocrática, entre aspas, porque qual é a parte principal do nosso trabalho? A parte principal do nosso trabalho é a é produção, a apuração do produzir. conteúdo, né? Você Exato. trazer Não, material de qualidade, é o né? ponto de vista, na verdade. Assim, Sim, também. o grande lance do jornalismo futuro, gente, não será mais o escrever o texto. Não é mais o escrever o texto. É o que escrever. O que nós vamos escrever? Cara, por exemplo, sobre web, por que eu escrevi sobre raspagem de dados no último post que eu fiz? Por causa que eu acredito ser uma metodologia muito interessante para se ter ideias, para fazer esse tipo de análise. Quando eu pego e raspo os últimos 200 posts de um usuário público, né? Porque esses dados estão públicos, estão lá é só tu quiser, tu olhar lá, tu pode, em vez de fazer na mão, tu pegar os 200 na mão, tu vai fazer uma automação para isso. Basicamente é isso. Tu não tá acessando dados secretos, né? Tipo assim, tu não vai fazer isso, tu vai raspar dados que são públicos. No momento que eu tenho uma base com 200 últimos posts, eu posso pedir para minha inteligência artificial fazer o seguinte: olha, eu quero que você analise os 200 últimos posts, ou no caso não vai ser essa palavra, mas os 200 últimos textos desta tabela e cria o seguinte fator para mim: quais são os 10 conteúdos mais falados aqui? Categorize isso. E ele vai dizer, categoria, por exemplo, naquele carinha ali, ele vai botar categoria pessoal. Então, tem 50 e poucos posts dos 200, ele fala sobre a vida dele. Os outros 20, ele fala sobre tecnologia. Quais são os posts que ele mais fala de tecnologia? Então, o que acontece? A análise de dados, para mim tomar uma decisão do que eu vou produzir, é infinitamente mais assertiva e mais rápida de ser feita. Então, assim, antes, quando a gente não tinha uma inteligência generativa, como a gente tem o ChatGPT, como a gente tem várias outras, o principal papel era de escrever, era de desenvolver a ideia, era de tipo, cara, vou então escrever uma aqui sobre o web scraping. O que é web scraping? Web scraping é a finalidade, tá? Então era escrever o texto. Vai acabar isso? Não vai acabar 100% isso. Isso sempre vai existir um olhar, porque assim, se você é um jornalista e você é um escritor que tem uma linguagem, que tem uma inteligência naquilo ali, com certeza tu vai usar as palavras de determinada forma que muito melhor, entre aspas, do que um robô, né, ou de um algoritmo. Mas vai diminuir drasticamente. Tu não vai precisar mais escrever tudo. O que tu faz hoje então eu vou escrever sobre web scraping. O que eu fiz? Eu coloco no chat GPT dizendo assim, cara, olha só, eu gostaria de escrever sobre a técnica de web scraping e e inclusive vou mostrar para vocês aqui agora qual foi exatamente o coisa que eu coloquei aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, adicionar link, invenção,
Web scrapping, aqui ó, web scrapping para jornalista. Qual foi meu primeiro prompt? Você é um jornalista especializado em tecnologia e precisa escrever uma matéria sobre web scrapping ou raspagem de dados, as técnicas que existem para extrair dados da internet. A matéria precisa apresentar o conceito, explicar o que ela é, a importância de aprender sobre isso, pois um jornalista moderno precisa entender de tecnologia para poder se beneficiar de tudo que ela pode ajudar. Fale sobre 5 principais ferramentas para isso, como o uso do Python e demais processos. Cite ferramentas como a Apify podem ajudar. Aborde também o cuidado ético com essa técnica, lembrando que muitos dados são protegidos pelos direitos autorais. O texto precisa ter no mínimo 800 palavras, com uma linguagem simples e direta, e o público são jornalistas. E basicamente ele escreveu para mim o meu texto, explicando, colocando exatamente quais são as coisas que eu pedi, descreveu, só que o que acontece? Claro que teve coisas que eu mudei, tem coisas assim que, eu achei que isso que não tá legal, eu edito. Sim. É claro, era esse o comentário que eu ia fazer sobre isso, né? E, na verdade, o ChatGPT, Gemini, enfim, todas as ferramentas, elas podem perfeitamente produzir os textos lá, mas se você não tiver um conhecimento sobre o que ela está escrevendo, isso pode ser um tiro no pé, né? Exatamente. Então, você não sabe o que é aquilo e ela vai escrever qualquer coisa que ela acha que é razoável. Não vai saber. Você não vai saber nunca se está certo ou se está errado, né? Então, exatamente isso. Aí. Então, o que acontece, ó? Por isso que vocês podem ver no prompt. Eu coloquei no prompt web scrapping, eu botei no prompt sobre Apify, sobre Python. Então, assim, eu já sabia o que eu queria. Eu sei qual é o tipo de texto que eu quero e eu sei a essência do texto que eu quero. Eu não sei escrever, sabe? Assim, eu não sei colocar isso de uma forma lógica, fluida, contextual, com uma hierarquia. Então, você quer dizer, você está utilizando a ferramenta como um meio para a redação especificamente. Exatamente. O conhecimento você tem, né? Essa aí é a diferença, porque geralmente as pessoas jogam tudo ali e acham que a ferramenta vai pesquisar tudo, escrever tudo, colocar no melhor formato. Não vai. E não precisaria fazer nada. E não é isso, né? Não é isso, gente. Conhecimento sobre o assunto. Gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, que a primeira delas não existe mágica. Não tem essa coisa de, vou botar um prompt e vai sair tudo pronto do outro lado. Não existe isso. Inteligência artificial... Não tem almoço grátis, né, Léo? Não tem isso. Não tem isso, tá? Não tem isso. Hoje eu sou aluno do MIT, tô fazendo um curso bem legal lá sobre inteligência artificial aplicada e tal. E tudo que eu tô vendo lá são coisas, muitas que eu já sabia, mas tem muitas coisas que tá me abrindo a cabeça, que é justamente o funcionamento por trás de uma inteligência artificial. Porque uma inteligência artificial, ela não é inteligente. Ela não é inteligente, não é uma coisa que ela cria as ideias. Não, ela não cria. Ela tem uma base de dados treinada, então ela treina com milhões e bilhões, terabytes de dados brutos, e depois, quando tu faz uma requisição, que é um prompt, né, tu pede alguma coisa para ela te entrega. Só que se tu colocar, por exemplo, assim, escreva um texto sobre o web scrapping, só isso, ela vai me dar um determinado texto. Se eu escrever, eu quero um texto sobre web scrapping, que fale sobre Python, que seja para jornalista, que diga sobre ética, e tu adiciona camadas ao teu prompt, cada camada lógica dessa que tu está adicionando, tu está ajudando aqueles trilhões de dados que a inteligência artificial tem, a ela encontrar esses dados, a ela te trazer esses dados. Porque se simplesmente tu colocar o que é web scrap, ela vai pesquisar na base de dados dela o primeiro nível, que é o primeiro nível básico, que é aquele nível que eu vou te explicar o que é. Tá, é isso aqui. Não tem, é aí que daí os jornalistas, hoje que utilizam inteligência artificial de um jeito ruim, do jeito mal, vão cair na vala do ser tudo igual, né? Todos os conteúdos vão ser igual. Então, tipo, tu começa a ler, tu entende que é um inteligência artificial. Dá para sentir, né? Pelo texto, pela qualidade da informação. O contexto. Você consegue saber que o negócio ali não está muito... Não, ele está muito genérico, sabe? Ele está muito assim, voando. Tem uma coisa que eu sempre gosto de escrever, quando eu vou escrever
os meus textos, eu escrevo assim, ó, o primeiro bloco, apesar que eu sempre passo dentro de uma inteligência artificial. Tem uma inteligência artificial que eu adoro, que eu amo de paixão, que é a Clarice.ai. A Clarice.ai, ela é simplesmente para corrigir texto. Ela corrige texto com a gramática, ela é uma startup brasileira, mas que hoje está no mundo todo e tal, e eu vou mostrar para vocês aqui só um exemplo. Coloca o link pra gente aí, não esquece. Tá. Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui eu faço o quê? Depois que eu tenho o texto editado pela inteligência artificial, gerei, botei no Word, troquei umas palavras, sei lá o quê, é para ir para a rua esse texto. Eu passo nela aqui antes. Por quê? Porque ela diz para mim o seguinte: porra, Léo, tu tá usando muitas palavras rastejantes. Tu tá usando muita palavra dados, por exemplo. No último texto aconteceu isso. Tinha, sei lá, 80 palavras dados no texto. Fica chato, entendeu? E ela faz o quê? Ela, não, Léo, vamos eliminar a palavra dados e vamos usar informações. E ela faz automático isso para ti. Ela vai te perguntando e tu vai gerando e ela vai fazendo, entendeu? Então, esse tipo de cuidado e a quantidade de processos que tu tem na hora de estar desenvolvendo um texto, uma imagem, o que é a qualidade que você vai ter lá no final. Então, assim, ó, o que eu quero, o principal recado que eu quero deixar aqui, ó, aqui o texto da raspagem de dados, ó. Ela abre aqui e ela te dá uma pontuação, por exemplo, ali, ó. Então, tu vai andando aqui, claro que agora como eu já eu já passei uma vez, ele vai aparecer bem menos problemas que tem, né? Mas basicamente aparece aqui, por exemplo, ó, ele conta com uma assistente virtual. Se tu parar, botar o mouse em cima, ele vai te dizer, ó, a expressão permite configurar pode ser melhorada para permite a configuração, pois isso torna a frase mais clara, gramaticalmente correta. Então tem uma questão de gramática mesmo, né? De erro, de acentuação. Então isso aqui para mim é meio que o final, assim. É quando eu vou só polir, deixar o polimento gramatical, eu venho para cá e uso essa aqui para aí sim depois ir pro próximo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, não existe uma ferramenta só, não existe uma ferramenta só que vai fazer tudo, e não existe você produzir bons materiais, sejam eles imagens, textos, vídeos e tudo mais, sem ter o conhecimento sobre o assunto. Tu tem que saber sobre o assunto. Não tem como. Claro, tu não precisa ser eu vou falar sobre a nova descoberta, sobre o novo foguete do Elon Musk que desceu de ré, por exemplo. Cara, eu não sou engenheiro, entendeu? Eu não sou engenheiro, vai ser muito difícil eu alcançar esse nível. Mas o que tu vai fazer? Tu precisa, no mínimo, ler algumas notícias, ler alguns artigos, ir atrás de algumas informações para que você tenha o conhecimento para saber que quando ela te disser alguma coisa, tu entender que aquilo ali faz sentido ou não faz. Porra, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, entendeu? Então, assim, ó, são camadas, são processos e são camadas de etapas que tu tem que ir fazendo para que tu consiga bons resultados com a inteligência artificial. O que eu quero que vocês saiam daqui, gente, é olhando agora para o trabalho de vocês e vocês botem na balança qual o processo de vocês que mais toma tempo no dias de hoje. Inclusive, eu quero fazer uma pesquisa aqui, quero que vocês botem no chat aí. Qual é, hoje, a tarefa que mais toma tempo de vocês? Pode ser... Eu acho que a gente vai sem chat, eu tenho que conferir aqui, mas acho que a gente vai sem o chat hoje. Mas, assim, eu acho interessante, Léo, acho que é uma pergunta assim, que deve estar na cabeça de todo mundo, né? Tá, tudo bem. Tem esse monte de coisa que a gente pode fazer e tal, mas como começa nisso, Léo? Porque começa a pelo chat grande, né? Cara, começa pelo chat grande que as pessoas têm hoje em dia é o tempo, né? A correria louca que é de dentro de redação, enfim, você já conhece aí, mas isso, essa é a minha pergunta agora. Correria louca. Correria louca por quê? Qual é a correria louca? Por conta da quantidade de material que você geralmente tem que ler, produzir, decupar, né? Marcar, agendar entrevista e sincronizar agenda, enfim. Tem muita coisa, né? Você tem que ler muita coisa, né? Você tem que... Tá, então, geralmente é isso. Tudo que vocês tiverem para fazer hoje na vida de vocês, dentro da profissão de vocês, vocês têm que parar e fazer uma análise fria e entender, será que isso aqui não existe? Você não precisa nem saber qual é, tá? Não existe alguma ferramenta que possa me auxiliar nisso. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma ferramenta que eu descobri esses dias, que me ajuda muito quando, por exemplo, eu estou aqui, sei lá, vou botar aqui no
The Verge, que é um site que eu adoro, que é tipo aqui, The Verge, esse aqui, ó. Por exemplo, É uma das minhas fontes para newsletter da Nerd. É muito eu bom. amo, tá? Daí eu tô aqui, pá, legal, tô olhando aqui. Primeira coisa, assim, tipo, cara, olhei, The Girls Fighting, ok, cliquei aqui. Puta, primeiro tá em inglês, né? Já dá uma complicada, mas tudo bem. Aí, deixa eu ver se eu tenho que assinar, peraí. Não, isso aqui não, isso aqui é... Eu entrei no lugar errado. Vamos entrar nesse primeiro aqui, Apple Just, não sei o quê. Beleza. Apple Mini, tananá, tá tudo em inglês, tá? Ok. Primeira coisa que eu faço eu tenho aqui uma ferramenta, que é essa ferramenta aqui, ó. Que ela chama-se TinaMind. Eu vou mandar aqui para vocês também. Peraí, cadê? Aqui. Manda no chat aí, não esquece. Vou mandar aqui. Eu sou o homem das ferramentas. TinaMind. Tá aí, ó. O que acontece essa ferramenta aqui? Peguei essa ferramenta, a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui e leio página. Tem várias opções aqui, mas tem uma que é ler página. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um resumo para mim da página. A Apple anunciou o novo iPad mini, mais rápido, com atualizações, tananã, 30% de CPU. Papapá. Meu, tá aqui, ó, velho. Tá pronto. Aqui eu tenho já um resumo desta notícia aqui, que é feita... Só que assim, vocês estão vendo que eu tive que entrar no site, entrei aqui, cliquei no botão, eu vou salvar onde isso aqui? Vou clicar aqui, vou salvar no sei lá onde que vocês salvam, e assim vocês vão fazendo, por exemplo, numa segunda de manhã, segunda de manhã não, né, mas sei lá, num domingo de noite, cara, o que eu vou planejar para o meu blog essa semana aí, né, eu vou dar uma lida em umas notícias. Esse scanner que a gente acaba fazendo, eu posso automatizar isso, entende? Eu posso automatizar. Eu posso criar uma automação que diga o seguinte, ó, tu vai entrar no site da The Verge, no site tal, no site tal, no site tal, no site tal, e tu vai fazer para mim um resumo das 20 últimas notícias que entraram no site na última semana. Ponto. Ele vai me dar já... Eu não vou precisar usar minha banda cognitiva mental de sentar aqui, clicar, abrir, olhar... Assim, ó, uma coisa é quando a gente está projetando, gente, um conteúdo que ele é um conteúdo altamente técnico e altamente... como é que eu posso te dizer? Assim, que não seja uma notícia, sabe? Que é um conteúdo que tu vai ensinar alguém a fazer alguma coisa que tu precisa ter. Uma coisa mais acadêmica, que tu realmente precisa procurar Sim, um fonte. artigo Científico, uma parada que, puta, eu não vou poder falar para as pessoas tomar Doril com Coca-Cola, porque senão isso pode matar uma pessoa, entendeu? Esse tipo de conteúdo, aí sim, aí não pode ser tão automático, tu vai ter que sim, apesar de sim existir algumas ferramentas super boas já para te ajudar, inclusive o Google tem uma ferramenta muito legal deles, não sei se você já conhece, mas é o Google Notebook, que faz esse tipo de coisa, que tu joga vários conteúdos, né, tu joga vários conteúdos, né? tu joga aqui, por exemplo, ó, tu vem aqui e joga alguns conteúdos aqui dentro, dá um upload de alguns arquivos, então, por exemplo, sei lá, esse aqui TXT, e ele lê o TXT, e pode ser vários, tá? Até 50 conteúdos, tu arrasta os 50 conteúdos, e ele já faz uma leitura e já te ajuda. Cara, quais são os principais assuntos que estão aqui dentro? Quais são as tags que existem? Então, assim, esse processo de pesquisa de novos conteúdos e organização das informações, eu não sou jornalista de formação, minha formação é em design, mas eu, como produzo conteúdo, eu me sinto um pouco jornalista, assim, porque tem muitos momentos que eu preciso fazer exatamente isso que vocês fazem. Então, eu tenho um Instagram que eu publico todo dia um conteúdo em vídeo, e eu preciso ir atrás de pauta pro troço, entendeu? Eu preciso ir atrás de uma pauta, velho. O que eu vou falar sobre o que hoje? E aí, eu pego e faço isso. Ó, cara, quais são os sites que eu mais interessantes? Quais são os blogs mais isso? Quais são os produtores de conteúdo que eu sigo? E eu faço um feed, né, como se fosse assim, uma pesquisa, eu extraio esses dados, e aí com os dados mais filtrados, eu leio. Aí eu digo, ó, cara, e aí eu posso ir aprimorando essas pesquisas, eu posso dizer o seguinte, quais são as notícias que mais apareceram na mídia, por exemplo? Cara, lá no Léo V, lá no The Verge, lá no Nanã e lá no Nanã, o lançamento da Apple apareceu em todos. Porra, então esse é um assunto que realmente é um assunto que, né, é um trend. Então eu posso melhorar a minha produção de conteúdo, eu posso alocar meu esforço maior para isso. E aí tu vai tomando dessas decisões de uma forma mais baseada em dados, entendeu? O jornalista, ele precisa hoje ter esse braço robótico, vamos dizer assim, que é essa checagem de dados, que é essa tabulação, essa extração, essa manipulação de informação, todas essas tarefas é possível. Então, Léo,
Então, Léo, quer dizer que o ideal no caso, dar um stop mesmo na rotina e fazer uma listagem aí de todas essas tarefas que são mais esgotantes, né, no caso. E aí, obviamente, utilizar essas ferramentas não de uma forma irresponsável, né? Mas, Não, pelo e amor de assim, ó, Deus, a gente entende que precisa ter tem que ter um pensamento por trás, tem que ter uma análise por uma trás, lógica. né? Tem que ter uma lógica. É que tá, Sim. ferramenta por ferramenta não adianta nada. Ferramenta por ferramenta, assim, ó, não adianta nada, não adianta e eu não quero que as pessoas que estejam aqui, e principalmente a galera da NER, não quero que vocês caiam primeiro no conto dos guru, que tem um monte de guru aí, tenho certeza, vendendo curso do jornalismo do futuro, como automatizar totalmente a sua redação, daí os caras mostram uns gráficos lá que tu Pois é. bota um texto de um lado e ele gosta de 600 coisas. Meu, isso é tudo, não é mentira, porque é verdade, tu pode fazer isso. Agora, a qualidade e o preço que isso terá no sentido de qualidade, né, textual e realmente Sim. intelectual é pífia. É tipo assim, não tem como, cara. Não tem como tu produzir com alto valor agregado e de uma qualidade boa e realmente totalmente automatizado. Não existe isso, tá? Então já tirem isso da cabeça, já não precisam pensar nesse sentido. E outra coisa, desconectem a cabeça de vocês de ter 650 ferramentas, porque o negócio é as ferramentas. Não é as ferramentas. O negócio é vocês entenderem a lógica. A lógica por trás das coisas. As ferramentas aparecem Deixa todo eu dia te uma nova. perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Léo. Tem algum lugar que você indique para a gente fazer um garimpo dessas ferramentas? Por Tem. exemplo, né? Eu preciso de uma ferramenta que faça, sei lá, uma decupagem legal para eu poder usar esse material de um jeito. Ah, eu tenho um outro lugar. Onde é que é esse armazém, então, essas ferramentas que a Tá. gente pode Tem alguns, verificar? tá? Tem alguns. É, por exemplo, tem esse aqui que é a Deng.ai, que é tipo isso aqui são todos, não são marketplaces, mas são todos agregadores de ferramentas, assim, né? Dengue, Mas eu vou D-A-N-G. mandar para vocês um link aqui, eu vou mandar aqui agora para vocês. Espera aí Aham. que eu vou copiar a minha planilha aqui. Tá. Deixa eu ver essa aqui, Product Hunter. Tá, eu vou mandar tudo isso aqui, vocês dêem uma olhada aí, tá? Boa. Mandei tudo aí, ó. Lifehacker até não é, mas tava ali, não sei por quê. Isso aqui eu uso muito, gosto de usar muito o Notion para fazer minhas coisas. Então, por exemplo, ó, onde é que Vou tá as minhas copiar. pautas de conteúdo? Tá no minha binha content aqui, ó. Na minha binha content, eu tenho Aham. cada uma dessas coisinhas aqui é uma ideia de conteúdo. Então, por exemplo, cara, como garantir a originalidade nos projetos que utilizam AI? Se tu pegar aqui, eu tenho uma Uhum. tabela, então se eu clicar, não tem nada dentro ainda, mas eu tenho já o título. Então, quando eu vou para dentro, quando eu estou em busca de, cara, vou falar sobre isso aqui, vou escrever sobre isso. Por exemplo, eu vou dar um Uhum. filtro aqui, só nas que já saíram. Ó, isso aqui são filtros, coisas que já saíram. Então, por exemplo, eu tenho vou mostrar aqui meu Instagram para vocês, mas eu tenho uma das minhas pilares de conteúdo, são ferramentas, justamente, assim. São coisas que, cara, como aparece muita ferramenta, eu tenho uma série que chama-se The Best AI Tools, que é isso aqui, ó. Uhum. Então, eu pego 5 ferramentas na semana e mostro para todo mundo como é que, ó, cada uma dessas ferramentas aqui, como é que elas funcionam. E aqui eu tenho já, essa aqui é a Legal. edição 5, então eu tenho edição 4, edição 3, e assim por diante. Esse é um tipo de conteúdo. Eu tenho outro tipo de conteúdo que é esse aqui que eu respondendo uma caixinha de pergunta. Criei uma arte com AI, blá, 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 blá. Tá vendo todo esse texto aqui? Tudo isso aqui eu me coordeno por aqui. Tá tudo aqui, ó. E daí, se eu, Entendi. se eu vejo aqui em agenda, por exemplo, mensal, eu consigo enxergar aqui, né? Posso botar outro tipo de visualização. Eu Os consigo dizer temas que você já produziu os para temas. mais Isso recentemente, aí. né? Eu Estão consegui olhando organizados. conseguir olhando para o calendário e dizendo, tipo, eu sei que já no dia 2 eu falei sobre uma caixinha de pergunta que tem a ver de direito autoral. Ou então, de repente, no dia 16 eu posso falar de direito autoral também. Por quê? Porque eu não falei disso, Beleza. né? É uma gestão. Uma gestão, né, de conteúdo. Essa ferramenta que você usa para gestão de conteúdo, qual é? Notion. Aqui, ó. Notion. É a melhor ferramenta que existe. Se vocês. Assim, ó, você tem duas ferramentas que eu quero que se vocês tiverem que assinar sem olhar para trás, é o Notion, Notion. Notion.so. Escreve isso aí, Léo. Essa aqui é a ferramenta do século.
entendeu? Essa ferramenta aqui, vocês vão tomar um pau para aprender a mexer. Ela é tão simples que que é difícil. Tipo, dá para fazer de tudo que tu imagina. Dá para fazer nela. Só que ela é até tu pegar, mas é a Notion, tá? Essa ferramenta Notion. E dá para fazer de tudo nela. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas coisas, sei lá, backlog de questões, perguntas do podcast, que é aquelas perguntas. O que eu fiz? Eu pedi para a inteligência artificial analisar os meus 130 conversas, de 1 hora cada uma, e criar para mim, se ela tivesse que entrevistar essas pessoas novamente, quais seriam as 30 perguntas que ela faria? Para me ajudar, toda vez que eu entro numa nova entrevista, eu saber o que eu vou... E assim, daí eu já tô numa lógica, entendeu? Eu já sei mais ou menos. Imagina, 130 horas de conteúdo. E tu analisar, e tu ter 30 questões que são naturalmente as que mais aparecem, vai te ajudar muito. E foi isso que rolou, entendeu? Então ela fez aqui pra mim. A gente já tá em cima da hora aqui, já deu 4 horas. Mas ver, assim, né? Você falou, só para a gente não ficar aqui no ar, me fala qual é a outra ferramenta que você disse que também é válida. De assinar o ChatGPT. Vocês assim, ó, assinem o ChatGPT, tá? O ChatGPT, assim, ó, tem uma tecnologia, tem uma ferramenta muito boa também, que é o Claude, que é uma outra inteligência artificial que chegou no Brasil agora, que é muito boa, assim, ela é muito boa, e é o mesmo sistema tipo, mesma coisa que de outra empresa, né, no caso. Só que assim, ChatGPT, gente, vão no ChatGPT, que o ChatGPT não tem erro, principalmente agora que ele tem aquela possibilidade de você abrir aqui o Canva. Não sei se vocês já utilizam isso, mas o Canva então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Cadê aqui web scraping para jornalistas? Tá vendo aqui, ó, que ele escreveu para mim esse texto, né? Mas se, por exemplo, antigamente, no modelo anterior a ele, vocês quisessem mudar essa última parte aqui, ó. Por exemplo, durante uma investigação, eu não quero essa parte. Eu quero mudar essa parte. Como é que vocês fariam? Vocês pediriam para ele, mudem a forma, e ele vai reescrever todo esse texto de novo. Todo o texto. Só que não precisa mais isso. Agora é o seguinte, ó. Tá vendo que tem uma bolinha do lado aqui? Toda vez que ele divide em vários parágrafos. Então, se eu quiser mexer só nesse parágrafo, eu clico aqui, ó, e digo para ele, troque o tom que você fala para algo mais engraçado. E eu dou um enter aqui, ele vai rodar só essa parte. Só esse parágrafo. Entendeu? Legal. Então, assim... Qual é a conexão aí com o Canva que você falou, rapidinho? Que a gente já está estourando tempo. Qual a conexão? Com o Canva. A conexão... Vocês não conhecem o Canva também? Não. Não, eu estou falando se teria alguma conexão de você transformar texto em imagem utilizando Canva. Tem, é que tá, então isso que eu tô te falando. Tem um texto que precisa ilustrar esse texto com uma imagem. Exatamente. Cria aí para mim uma imagem de inteligência artificial que possa ser útil. Tu pode fazer o seguinte, não precisa nem usar o Canva, mas assim, tu pode pegar, né, no Make, esse, por exemplo, que a gente tinha falado. Cadê o Make? Há pouco, né? Nós tínhamos falado do Make, tu vai pegar da tua tabela, vamos dizer, do teu Excel, sei lá o que, os títulos das notícias que tu quer que gere, tu vai depois disso jogar para o inteligência artificial, para o ChatGPT, dizer o seguinte, crie um prompt para a criação de uma imagem sobre este texto. E ele vai criar o prompt. Daí na próximo slidezinho, no próxima bolinha, tu pode conectar, inclusive, o próprio ChatGPT, que tem o Dolly, ou tem outras ferramentas, daí tu vai conectando essas ferramentas, né? Assim, gente, eu vou pedir para vocês... Muito bom, Léo. Pois é, a gente vai ter que ter outro papo, hein, Léo? Porque tem muita coisa ainda para falar. Vamos? Com certeza. Sabe que todas as reuniões, assim, as palestras, essas coisas que eu dou, chega no final, assim, as pessoas ficam com mais dúvida do que... Mas isso eu acho muito bom. Eu acho bom isso, porque a pessoa pensa, puta que pariu, é uma coisa muito profunda, não tem como... Né? É um planeta isso, assim. Com certeza, eu quero dizer pra vocês assim, ó. Eu vou deixar meu e-mail aqui com vocês, ó. Vou deixar aqui meu e-mail. Legal. Se vocês precisarem qualquer coisa, tirar uma dúvida, trocar uma ideia. Ótimo, Léo, muito bom, muito bom. Obrigada por isso, valeu. Tamo junto. E obrigado mais uma vez pelo convite e perdão pela desorganização, porque assim é a zona mesmo. É abrindo coisa e mostrando e, cara, isso aqui são os pratos sujos, né? Não é a cozinha limpa. Então, espero que ao menos já tenha, sei lá, ajudado de alguma forma.
Legal, Léo, valeu pela presença, valeu pelas dicas aí, vamos ficar de olho. Na próxima sexta tem uma newsletter da gente, então vou fazer aí um pequeno resumo sobre esse material que o Léo colocou, mas é claro que a gente vai precisar de mais uma visita dele, né, no nosso Café com a Nerva. Vai ser um prazer, vamos agendar isso, tá bom? Um Demorou. abraço, Léo, muito Obrigado, obrigada pela gente. participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.